Nós vamos fazer bem estudo mesmo. Nessas duas aulas, elas são um pouco densas. A escola é maravilhosa, mas eles me dão sempre desafios quase impossíveis. Essa aula ela foi ministrada em 7 ou 8 aulas de 2 horas. E eu tenho que fazer isso em 2 aulas de 1h30. Ou seja, eu não vou conseguir fazer e cobrir tudo que é necessário, mas a ideia aqui é deixar pelo menos uma linha para que vocês possam criar uma cosmovisão, uma maneira de pensar correta, e a gente vai gravar e depois disponibilizar no podcast para ouvir, reouvir, e eu vou fazer amanhã algumas indicações de materiais que não tem na nossa livraria, que são livros que saíram há pouco tempo em português, que vão dar bastante solidez para você continuar estudando esse assunto, que, ao meu ver, de toda a escola, esse é o assunto que seria a linha central, onde todos os outros assuntos vão encaixar. Então, se você não entender esse assunto, você não vai entender escatologia, por exemplo. Então, entender escatologia melhor depende de entender isso que eu vou ensinar hoje. Entender o profético, entender avivamento, entender tudo que a gente vai falar, depende desse aqui, que é o assunto central da Bíblia. Então, nós vamos estudar aqui sobre a teologia da habitação, sobre o estudo do plano de Deus, do desejo de Deus de habitar, de morar na terra. Então está ficando bem popular essa frase. Eu tenho visto no Instagram todo mundo falando que quer construir um lugar para a presença de Deus. A gente tem falado disso já há alguns anos, e nos últimos anos a gente começou a desenvolver um conteúdo teológico mais profundo, e a gente às vezes corre o risco de pegar as frases de efeito, usar as frases de efeito, mas não saber o que está por trás daquilo, dessas tais frases de efeito que a gente usa. Então, se nós pudéssemos enfatizar um centro na Bíblia, então muitas pessoas vão pegar temas como criação, queda, redenção e consumação. E eles vão dizer que isso é o centro da Bíblia, tipo, é o que está mais central nas Escrituras. Outros vão dizer que é o Evangelho, outros vão dizer que é a salvação, cada um vai dizer uma coisa. Mas a teologia bíblica, ela vai ser muito mais clara, e a gente vai perceber isso, que o fio de ouro que percorre Gênesis e Apocalipse, que todas as outras doutrinas e acontecimentos vão se encaixando, é o desejo do plano de Deus, ou é o plano de Deus de querer habitar entre nós. Isso tem a ver com a presença de Deus. Então, a presença de Deus, ela é o assunto central da Bíblia. Esse é o assunto central da Bíblia. E a gente vai entrar nisso de uma forma um pouquinho mais profunda. Então, a questão é, Deus quer morar na terra. Amém? Você está comigo? Mas para Deus morar na terra, você não acha que a terra precisa se tornar um lugar mais parecido com a casa dele? Sim ou não? Deus não consegue morar em um lugar que não se pareça com o lar dele. E Deus tem um lar. E aonde é o lar de Deus? Vocês já pararam para pensar? Na Bíblia, no início de tudo, onde era o lar de Deus? Jardim. A terra hoje se parece com Éden? Sim ou não? Não. E agora, onde esse jardim se encontra? Onde está esse jardim? Já pararam para pensar? Está lá no final do livro de Apocalipse. É o terceiro céu, é a sala do trono. Esse jardim está lá. Ou seja, nós precisamos ter uma planta, um modelo, um lugar para olhar, para que a gente possa, juntos, nos envolvermos no trabalho de transformar a terra em um lugar mais parecido com a casa dele. Então Deus precisa de um lugar na terra para que ele possa descansar. E os profetas vão enfatizar isso. Por exemplo, Isaías diz, o céu é o meu trono, a terra é o estrado dos meus pés, mas qual é a casa que vocês vão me edificar? Então Deus tem um lar no céu. Ele planta o pé dele na terra, mas na terra ele ainda não encontrou um lugar onde ele possa reclinar a cabeça. Então esse é o plano central de Deus. A questão é que nós estamos construindo, ou desejamos construir e cooperar com esse plano, em um lugar, em um globo terrestre de caos, caótico.
de injustiça, de dor, de sangue, de derramamento de sangue inocente. Então a gente vai olhar os profetas dizendo que vai ter uma grande tensão no decorrer da história, que talvez vai trazer confusão e falta de esperança. Porque nós estamos olhando para algo perfeito que precisa ser estabelecido dentro de um contexto caótico. Só que a questão é que a gente não tem o entendimento do plano de Deus e a gente acaba focando no caótico. E naquilo que a gente foca no caos, a gente vai perdendo a esperança do futuro. E quando a gente perde a esperança, não resta mais nada. A gente não tem sentido para viver. A gente começa a viver uma vida religiosa. E a religião não pode sustentar fogo no coração. A religião, que eu estou querendo dizer, é aquela forma rotineira de viver igreja. Sabe, é o famoso ter quindom. Já ouviu ter quindom? Conhece isso? Nunca ouviu? Você nunca passou numa placa de igreja que tem assim, ter quindom? Nunca viu? Um amigo meu, ele estava passando na rua, ele não era crente, ele perguntou para um amigo que era evangélico, falou, cara, quem é ter quindom? Ô animal, ter quindom é terça, quinta e domingo. Então a gente vira crente de ter quindom, que vai terça, quinta e domingo, mas qual é o propósito? Por que você vai no culto? Você parou para pensar? Qual é o objetivo de ir em um culto domingo? Qual é o objetivo de ir em uma célula ou num grupo caseiro? Qual é o objetivo de ler a Bíblia? Qual é o objetivo de orar? Qual é o objetivo de você estar aqui? Por que você está aqui? Qual é o objetivo de você estar respirando hoje? Por que você existe? Sabe, qual é a vontade de Deus? E aí a gente começa, por causa da religião, criar um monte de coisa que não é a vontade de Deus. O que é a vontade de Deus? Ai, Deus, qual é a sua vontade? Será que eu uso essa roupa hoje? Ai, Deus, qual é a sua vontade? Senhor, prepara essa vaga de carro para mim. Já viu? Senhor, qual é a sua vontade? Com quem eu vou me casar? Senhor, qual é a sua vontade? Cara, não tem isso na Bíblia. Não existe vontade de Deus nesse sentido na Bíblia. A vontade de Deus na Bíblia é o plano dele. E aí o que você tem que fazer com a sua vida? O que você vai comer, o que você vai beber, o que você vai gastar, com quem você vai namorar, com quem você vai casar, precisa tudo estar alinhado com essa vontade. Então você passa a ter um parâmetro pelo qual viver, logo você vai ter um parâmetro de escolher. Quando você for escolher um marido, você vai pensar, uau, eu sei qual é o plano de Deus. O plano de Deus é morar na terra. Será que esse cara vai cooperar com o plano de Deus de morar na terra? Não, ele não vai cooperar, então eu não vou me casar com ele. Não é mais fácil? Porque você tem o plano de Deus eterno diante de você com clareza. Logo, você tem faculdades e inteligências morais dadas por Deus para escolher. Porque você está escolhendo baseado no parâmetro da vontade de Deus, que é o plano dele na Bíblia. Então a gente fica muito tempo nessa onda. Nossa, será que a vontade de Deus é virar médico? Será que a vontade de Deus? Será que a vontade de Deus é ser missionário? E a gente perde qual é a real vontade de Deus, para que depois a gente comece a organizar a nossa vida ao redor desse epicentro. Está comigo? Faz sentido para vocês isso? Então, a questão é que essa vontade de Deus, ela tem que ser estabelecida no mundo que você vive hoje, na terra que você vive hoje, na cidade que você vive hoje, no contexto de caos que as nações estão vivendo. Quando você olha os noticiários, quando você abre o Instagram, quando você vê a polarização política, quando você vê as ideologias que se levantam contra o conhecimento de Deus, quando você vê uma geração de jovens consumindo coisas que se levantam contra o conhecimento de Deus, quando você vê a hipersexualização, quando você vê a imoralidade em níveis como você nunca viu antes, nenhuma outra geração viveu níveis de imoralidade tão altos quanto a nossa geração. Então você foca tanto no caos que você perde a esperança. E aí a sua vida vira um fim em si mesmo. Então os profetas, eles descrevem essa situação. Por exemplo, Isaías 60, verso 2, diz o seguinte: pois as trevas cobrirão a terra e a escuridão cobrirá os povos. Então a escuridão vai cobrir a terra. Vai ficar pior. Tá ruim, vai piorar. Tá? Vai piorar. Mas ao mesmo tempo que vai piorar, diz: o Senhor resplandecerá sobre ti e sobre ti virá a sua glória. Então são duas dinâmicas. Vai piorar e vai melhorar junto. Então a escuridão vai ficar intensa
mas a luz vai ficar intensa. A igreja vai brilhar como nunca brilhou em toda a história da humanidade. Então vai ter um choque de luz e trevas. Isaías 24:20 diz: a terra cambaleia como um bêbado, e a balança como uma rede de dormir. O seu pecado tornou-se um peso sobre ela, e ela está caindo e não mais se levantará. A terra está sendo esmagada por causa do aumento da maldade do homem. O homem sempre foi mau, mas agora ele está entrando numa plenitude de perversidade e de maldade por causa do pecado. Então Isaías ele está profetizando sobre os nossos dias uma escuridão sem medida, sobre todas as etnias, sobre todas as nações, a maturidade do pecado e ao mesmo tempo ele está vendo a maturidade da glória de Deus. Essas coisas vão acontecer juntas. A questão é que por falta do conhecimento do plano, a gente foca só no caos. A gente foca só na pandemia, a gente foca só na fome, a gente foca só na destruição, a gente foca só na violência. Então, se eu te mostrar os dados da injustiça na Terra, que talvez você nem imagina, você não percebe, não vai perceber o quanto nós precisamos de uma intervenção de Deus e de uma geração que conhece qual é o plano. Mano, nós somos o povo mais engraçado da Terra. Nós somos o único povo que ignora os 2 livros mais importantes da Bíblia: o começo e o fim. O livro de Gênesis é o mais ignorado e o livro de Apocalipse é o mais ignorado. Nós somos o povo que lê o meio do livro, mas não quer conhecer o fim do livro. A gente foge do fim. E a gente desenvolveu uma espécie de cristianismo focado em resolução de problemas pessoais e não na resolução do estabelecimento do plano de Deus. Então o que virou igreja? Um lugar onde você vai para melhorar a vida. E se eu dissesse que Deus não quer que você melhore de vida? Deus quer que você cumpra o propósito dele. Em cumprir o propósito dele, sua vida vai estar no centro da vontade dele e, obviamente, você vai melhorar de vida. Mas precisa redefinir o que significa melhorar de vida. Porque melhorar de vida pode ser um martírio. Melhorar de vida tem a ver com ser pleno em Deus. Ser aquela pessoa que tem um sentido, um propósito para viver. Esse é o tipo de gente que o Senhor está procurando. Então, vamos olhar algumas estatísticas bem rápidas aqui por cima, porque a gente tem muito conteúdo para caminhar. Então, vamos pensar um pouco sobre a fome. Vamos pensar sobre a injustiça da fome. Olha esses dados comigo. Aproximadamente 1 bilhão de pessoas não se alimentam o suficiente. Não tem comida suficiente para comer. 1 bilhão de pessoas. Vocês estão comigo nesses números? Vamos juntar Canadá, Estados Unidos, União Europeia. 1 bilhão de pessoas ao redor do globo não tem comida suficiente. Ok? 25 mil pessoas, adultos e crianças. Olha isso, gente. Hoje, morreu 25 mil pessoas de fome. Hoje, só hoje. Amanhã vão morrer mais 25 mil. As pessoas estão preocupadas com pandemia. 25 mil pessoas por dia morrem de fome ou a causas relacionadas à fome. A cada 5 minutos, quando passar 5 minutos aí, meu amigo, conta aí no seu relógio, 5 minutos, uma criança vai morrer de fome ou alguma causa relacionada à desnutrição. 5 minutos. 5 minutos vão passar, uma criança morreu. Porque não comeu, não teve arroz para comer. Arroz, simplesmente arroz. Ela morreu de fome. Vamos pensar na pobreza. Isso é muito interessante aqui. Olha, quase metade do globo terrestre, que são mais de 3 bilhões de pessoas, vivem com menos de 2,50 dólares por dia. Que seria mais ou menos aí uns 7, 8 reais. Menos do que isso, vivem com menos disso. Por dia. Por dia uma pessoa vive com 4 reais. Isso aqui, mano, é a metade da população mundial. Está vivendo em extrema pobreza. 0,13% da população mundial controlou
25% dos patrimônios do mundo em 2004. Olha isso. 20% dos ricos na população mundial consome 76% dos bens, enquanto os 80% da humanidade fica com o resto. Então, os ricos consomem tudo aquilo que pode ser consumido e uma miséria fica para a população mais pobre. Essa é a realidade do mundo em que a gente vive e esse é o lugar que Deus quer vir morar. Ele já veio uma vez e ele quer vir outra. Esse é o lugar que a gente precisa transformar em algo parecido. Você acha que a gente tem trabalho pela frente? Sim ou não? Agora pensa, será que as igrejas no Brasil estão entendendo esse negócio aqui? Será que a maioria dos cristãos estão tendo uma cosmovisão para a missão de Deus? 6 milhões de crianças morrem anualmente de doenças que podem ser prevenidas, como diarreia. Você já parou para pensar, meu amigo? Tem criança morrendo de diarreia hoje? 6 milhões! É quase a população do Rio de Janeiro, de crianças morrendo com diarreia, com doenças preveníveis, por causa de ingestão precária de água, por falta de saneamento básico adequado. É muito doido. 15 milhões de crianças hoje no mundo são órfãos por causa da AIDS. E esse número é igual ao total da população da Alemanha e do Reino Unido, que é a Inglaterra, a Escócia e a Irlanda. 15 milhões de crianças órfãos. Vamos pensar um pouco sobre o aborto. De 1920 a 2008, houveram mais de 858 milhões de abortos relatados. Sangue inocente sendo derramado. São estimados para acontecer mensalmente uma média de 3,5 milhões de abortos em uma escala no globo, global. Em 1995, foram realizados aproximadamente 26 milhões de abortos legais e 20 milhões de abortos ilegais em todo o mundo. Ou seja, só em 1995 foram 40 milhões de abortos, sendo metade legal, entre aspas, legal, e metade ilegal, feito em qualquer açougue da vida. Pensando sobre tráfico de humanos, a escravidão ainda não acabou. Você acha que a Lei Áurea mudou isso, mas não mudou. Existem 27 milhões de escravos no mundo, escravos que grande parte desses são escravos sexuais, são meninas que estão sendo vendidas para o leste europeu, para o Japão, Estados Unidos e muitos outros lugares. Nepal, por exemplo, a cultura no Nepal é loteria, você ganhar uma menina. A menina no Nepal de 6 anos é vendida para casar com um homem de 40. E aí, no decorrer dos anos, a vagina e o ânus dela se tornam um único orifício. É nesse lugar que Deus quer vir morar. Terra. É nesse lugar que Deus quer habitar. Então, a minha pergunta para os irmãos aqui é: qual é o plano de Deus para acabar com isso? Mano, olha isso. A indústria pornográfica arrecada por ano 97 bilhões de dólares. Na Alemanha tem aproximadamente 400 mil mulheres sendo exploradas na prostituição. E prostituição de pornografia é pornografia pesada. Não é pornografia onde você filma uma pessoa tendo relação sexual. É pornografia onde o cara defeca na boca da menina. É pornografia onde a menina bebe a urina do homem. Você está entendendo? Os níveis de pornografia hoje são muito mais animalescos do que há 10, 20 anos atrás. É nesse lugar que Deus quer vir morar. Um Deus santo, puro, que não há mácula, que habita em luz inacessível, deseja morar nesse lugar. Qual é o plano de Deus para acabar com isso? Será que seria uma grande unidade mundial governamental, uma ONG mundial,
Uau, vamos montar uma ONG mundial de assistência humanitária. Será que seria a grande sacada de Deus? Seria, então, um grande engajamento social e político? Eu vejo as pessoas querendo ser engajadas no mundo social, no terceiro setor, e fazer ONGs, e fazer sopão, e tentar fazer todas essas coisas. Será que essa seria a grande carta mestra? Será que seria um engajamento da política? Será que seria esse o meio em que Deus vai mudar as coisas? Seria uma ideologia de estratégia filantropa? Será que nós precisamos de mais filantropos? O próprio Bono Vox chegou à conclusão que a filantropia não pode mudar a situação do mundo, ele pode doar bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de dólares. E você não vai conseguir mudar essa situação. Então eu vou te dizer que a resposta de Deus para isso tudo é uma coisa que nos humilha. Abra sua Bíblia comigo em Lucas 18. Abre os nossos olhos, Senhor. Lucas 18 é escrito num contexto escatológico. Se você voltar um pouquinho atrás, você vai ter Lucas 17. E Lucas 17 está falando de como vai ser a semelhança dos dias do retorno do Senhor. E ele fala de uma característica da geração em que Jesus vai voltar, que é a característica de Sodoma e Gomorra. Que eles serão como Sodoma e Gomorra. E Sodoma e Gomorra, ela não está só associada à imoralidade. Mas uma prática que existia em Sodoma e Gomorra era que se você fizesse o bem a alguém, você era pendurado numa estaca, lavado de mel e era entregue às abelhas venenosas para você ser morto. Você não podia partir o pão com o próximo. E uma das características da geração em que o Senhor vai voltar é que eles vão estar comendo, bebendo e dando-se em casamento. Eles vão estar distraídos, não é com o pecado simplesmente, não com o adultério simplesmente, eles vão estar distraídos com a vida normal. As pessoas vão estar embriagadas com a normalidade da vida. Sabe a vida normal? Segunda-feira eu acordo, eu vou na faculdade, segunda-feira eu vou no trabalho. Eu preciso ganhar mais. Eu preciso fazer um concurso. Meu Deus, eu preciso ter mais um outro concurso. Elas vão estar bêbadas com aquilo que é normal, não é só com aquilo que é ilícito. Eles vão estar bêbados com aquilo que é normal, é lícito. Você estuda, você faz faculdade, você ganha dinheiro, tudo isso. E é por isso que Jesus ele conta essa parábola. Se você for no primeiro versículo, ele diz assim: e Jesus contou uma parábola para quê? Qual é o objetivo da parábola? Lê para mim alguém aí. Para que eles não desanimassem do lugar de oração. Por que Jesus está escrevendo uma parábola para que a gente não desanime do lugar de oração? Porque você vai desanimar. O grande problema é a perseverança. Não é se você vai orar uma semana, não é se você vai orar 2 dias, é se você vai orar dia e noite. É se você vai ser incessante. É com isso que Jesus está procurando, é isso que ele está preocupado. Então, uma parábola não é uma coisa que realmente aconteceu. É uma história que Jesus conta para explicar princípios de como Deus pensa. Então, qual é a parábola? A parábola tem alguns personagens. Primeiro personagem, tem uma viúva, sim ou não? Tem uma viúva, beleza? Então, pensa comigo. Viúvas, se elas não tivessem um filho para sustentar elas, porque elas perderam o marido que sustentava. E a mulher não trabalhava nessa época. Não assim como hoje. Ela poderia trabalhar no campo, na fazenda, junto com o marido, mas ela não era provedora de si. Então, quando ela perdia o marido, ela tinha um filho. É por isso que Jesus é tomado de compaixão quando ele vê aquela viúva de Naim. Lembram dessa passagem? Que ela perdeu o filho, certo ou não? Sim ou não, gente? Vocês estão aqui? Então, tem que pensar rápido. Eu penso rápido. Ele fica compungido de compaixão porque ele fala, ferrou. Ela não tem um filho para sustentar. Ela tem dois destinos. Ou virar pedinte ou prostituir. Viúva, se for velhinha, ninguém quer. Vai virar moradora de rua. Então uma viúva é alguém desamparado. É por isso que a Bíblia fala, insistentemente, cuide do órfão e da viúva.
e do estrangeiro. Essa é a verdadeira religião. Cuide dos que não têm amparo. Então, essa é uma mulher sem amparo, uma viúva. E tem um juiz que é mau, ele é iníquo, flamenguista. Beleza. Juiz iníquo é Flamengo ou Corinthians. Um dos dois. São os dois que mais brigam entre si. E a viúva tem uma causa. Se o juiz não julgar a causa, ela vai ou prostituir ou ser moradora de rua. O que nós acabamos de ver nesses relatos? Nós temos uma causa que precisa ser julgada. Tudo isso que está acontecendo na terra é injusto. É injustiça subindo nas narinas de Deus. Mas qual é o problema? Nós achamos que somos uma viúva. Só que a parábola não está ensinando que nós somos viúva. Vamos ler? Vamos lá. Lucas 18, 7. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite clamam a Ele? Jesus diz assim, ouviu o que disse o juiz iníquo? Olha o versículo antes. O que o juiz iníquo disse? Porque essa mulher me aperreia. Porque essa mulher insiste. Porque essa mulher me incomoda. Eu vou julgar a causa dela. Então tá lá o juiz iníquo, tá na churrascaria. Aí a mulher, julga a minha causa. Tá lá o juiz iníquo na torcida do Flamengo. Brota a mulher lá e fala, julga a minha causa, Flamengo safado. Aí levanta, julga a minha causa. O cara não tem vida. Porque a mulher não deixa ele. Julga a minha causa, julga a minha causa, julga a minha causa, julga a minha causa. E ele fala assim, não aguento mais, porque insiste muito, eu vou julgar. Eu não temo a Deus, não temo os homens, não respeito ninguém, eu sou mau, ele está dizendo, mas porque você insistiu, acabou com a minha paciência. Eu vou julgar a tua causa. Aí Jesus para a parábola e fala assim, vocês ouviram o que o juiz iníquo disse? E Deus? Deus é como um juiz iníquo? Sim ou não? Sim ou não, gente? Deus não é como um juiz iníquo. Vocês não são uma viúva desamparada, vocês são uma noiva. E porque vocês são noiva, vocês têm direito a pedir dia e noite. Porque quando você pedir dia e noite, ele vai começar a mudar a situação do globo terrestre. Então, quando você se vê como noiva, e não se vê mais como uma viúva, como uma igreja desamparada, como uma igreja, tá mal, né, tá ruim, tem que sofrer, tem que ser assim para sempre. Não! Ele quer dar fé para o seu coração, para você ficar ali quanto tempo? Dia e noite. Até quando? Até ele fazer justiça. E o que acontece no tempo de espera? Pode parecer que vai levar 50 anos, e pode levar. Mas no processo de espera, ele está ganhando o seu coração. Você está aprendendo como ele pensa. Você está sentindo a dor dele. Você está se tornando um parceiro de dores. Sempre digo, a maior recompensa do intercessor não é a resposta da oração. É o fato de que ele se torna alguém que divide a dor de Deus. E você começa a andar dia e noite, dia e noite. Então, o plano mestre de Deus para mudar a injustiça na terra, para preparar a terra. Sabe o que eu estou querendo dizer? Justiça não é igualdade. Igualdade é marxismo. Justiça, na Bíblia, tzedek no grego, que significa tornar o que está torto reto. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que a justiça que vai vir na terra é que nós vamos ir preparando a terra, endireitando tudo que está errado, para que o Senhor possa vir morar nela. E o jeito que Deus escolheu para preparar a terra, para Deus morar, é a oração dia e noite. E isso nos humilha, porque isso nos coloca num lugar de espera. E nós somos pragmáticos, nós queremos fazer, nós queremos programar, nós queremos sair, nós queremos dar sopão, nós queremos fazer um monte de coisas que nós podemos fazer, desde que essas coisas venham a nascer do lugar de encontros com Deus. E não simplesmente por causa das nossas boas ideias. As nossas boas ideias não vão mudar essas estatísticas. Os nossos empreendimentos não vão mudar. Nós não vamos ter poder de perseverança. Então, oração dia e noite é a resposta de Deus para a crise crescente de toda a injustiça na terra. Entretanto, a maioria não considera isso uma boa ideia. A maioria da igreja, a maioria do povo de Deus. Claro, cresceu muito. A maioria não concorda, mas cresceu muito o número de pessoas que está sendo despertado para entender que esse é o meio pelo qual Deus quer lidar. E por que oração de noite? Por que Deus escolhe esse negócio?
Será que isso é uma moda, uma coisa que começou com o Mike Bickle no IHOP? Será que isso é uma parada que alguém inventou, que alguém criou? Oração de noite está de Gênesis a Apocalipse. E quando eu digo oração de noite, eu não estou dizendo oração 24/7. Esquece 24/7. 24/7 é igual a MPM, ok? Existe 24/7 em vários lugares do mundo antes de ter casa de oração. Essa expressão 24/7 não é bíblica. A expressão bíblica é dia e noite. Se você for de noite, você pode ter uma agenda 24/7. Se você não é de noite, não adianta. 24/7 é a agenda humana, é a forma como a gente organiza os turnos. Certo? Agora, a expressão de noite significa que você vai ser intenso e constante. Você vai ter intensidade. Você vai queimar por Jesus, mas não só por um mês. Você vai queimar por Jesus por 100 anos. Quantos queriam queimar por Jesus por 100 anos? Isso é ser dia e noite. E quando a gente tem gente assim, que é intensa e constante, nós vamos ter pessoas diante do trono constantemente pedindo: faça a justiça rápida. Faça a justiça rápida na minha cidade, no Brasil, nas nações. Imagina igrejas inteiras com a unção de dia e noite. Imagina isso. Então, isso significa ser dia e noite. Deus escolheu isso porque isso tem início na criação e isso termina no fim dos tempos, na consumação. Não é uma moda, é o plano redentivo de Deus. Deus escolheu isso, porque isso está acontecendo no céu. Então Deus quer que a gente copie a maneira como Deus governa. Sabe como Deus governa o universo? Com oração de noite. Sabe como Deus vai continuar governando o universo na segunda vinda? Oração de noite. Esse é o jeito que ele decidiu governar as nações da terra. Antes e depois da sua volta. Significa andar de mãos dadas com Deus, sendo seu parceiro para cumprir o plano de Deus em comunhão com Ele, os seus amigos. Então, para a gente entender o plano de fundo, a chave é fé e confiança no que Deus está falando sobre o seu plano. Então, ainda que Deus tenha prometido acabar com a injustiça e estabelecer a retidão na terra, existem muitas coisas diferentes sobre o seu plano que não farão sentido se você não conhecer o todo. Como ele agiu na história. Como que o plano dele não é desconexo, sabe? A Bíblia não está escrita de uma maneira desconectada. Ela é toda, capítulo por capítulo, uma história de redenção. Então nós estudamos a teologia sistemática, que são as doutrinas fragmentadas. Isso é muito importante. Mas nós precisamos ter uma teologia bíblica, que nós vamos pegar o plano de Deus de Gênesis até Apocalipse. E a gente vai desenvolver o que Paulo chama em Colossenses 1:9. Vamos ler Colossenses rapidamente. Colossenses 1:9 diz assim: portanto, desde o dia em que soubemos disso, nós também não cessamos de orar por vós e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da sua vontade. Lembra que eu falei qual é a vontade de Deus? Então Paulo está falando que ele quer que uma igreja seja cheia do pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Então, o conhecimento da vontade, do plano de Deus, é o que Paulo está orando. E nós não podemos entender isso sem estar no lugar de oração e sem estar com a nossa Bíblia aberta e sem um entendimento de que o plano de Deus não é desconexo. Então, o que significa isso? Entender o plano de Deus. Primeira coisa, de onde você veio. Se você não sabe de onde você veio, se você não tem entendimento de onde nós viemos, a humanidade veio, você nunca vai entender o quão longe ou curto ou difícil será a jornada do seu destino. Faz sentido? Tipo assim, eu não sei de onde eu estou vindo. Tamparam o meu olho, eu não sei onde eu estou. Como que eu vou saber se o caminho é curto se eu não sei de onde eu estou saindo? Como que eu vou saber se tem dificuldade na jornada se eu não sei de onde eu estou saindo? Então a maioria ignora o plano de Deus no início. Ou seja, ele não sabe de onde veio, ele não sabe por que foi criado. Então seria muito impossível identificar a rota e as possibilidades de chegar no destino. Você não vai conseguir chegar, porque você não sabe de onde você veio. Outra coisa que tem a ver com conhecer a vontade de Deus é para onde você está indo. Você tem que saber de onde você veio e você precisa saber para onde você está indo. Tem a ver com a sua missão. Para onde nós estamos indo como povo de Deus, você sabe? Porque se você não sabe,
Você está gastando a sua vida em nada. O que você está fazendo não está cooperando para chegar no fim. Você só está vivendo uma vida religiosa. Então, a segunda coisa é para onde a gente está indo. Sem um entendimento claro, para onde a gente está indo, a gente vai ficar sem rumo. Ah, para onde você está indo? Não sei. Não sei. Por que você evangeliza? Não sei. Ah, para ganhar almas. Sério? Almas? Legal. Mas por que você ganha almas? Não sei. Para povoar o céu. Já viu? Os assuntos são sempre desconexos. Não tem sentido, não tem as coisas amarradinhas. E, por último, discernir o tempo. Onde nós estamos agora no plano de Deus? Qual é o relógio de Deus agora? Você é capaz de identificar onde você está na jornada? Porque quando você sabe onde você está, isso gera em nós confiança. Ainda que as circunstâncias sejam difíceis, você sabe onde você está. Você sabe que está tendo aumento de dores de parto para a volta de Jesus. Você tem confiança de que os planos de Deus estão se desenvolvendo. Por exemplo, vou pegar só um parênteses aqui. Israel. Pense em Israel. Cara, milhões de judeus russos retornaram para Israel. Você sabia disso? Milhões. E as profecias do fim não podem se cumprir se os judeus não estiverem morando na sua nação. Isso não começou agora. Começou em 1948, quando Israel voltou a ser um estado, voltou a ter a sua terra, nascer uma nação. Então isso já está acontecendo há algum tempo. E isso aumentou numa velocidade que a gente não tem noção. Mas as pessoas estão ignorantes a respeito dessas coisas. Elas nem sabem qual é o plano de Deus para Israel e nem sabem como isso está conectado com o que a gente tem que fazer. Isso é só uma coisa dentro do todo. E dentro de onde estamos, nós precisamos de uma bússola. Você pode saber onde você está agora, mas mesmo assim você precisa de uma bússola para continuar andando no lugar certo. E a bússola é a comunhão e o conhecimento da palavra de Deus. Comunhão com Deus e o conhecimento da Bíblia como um todo. Então vamos melhorar. De onde viemos? Gênesis 1, 26. Você pode abrir comigo? Gênesis 1, 26 e Gênesis 2, 8. Gente, estou indo muito rápido? Estou indo rápido? Amém, vou continuar. Muito rápido, me deram 2 aulas para dar 10 aulas de 2 horas. Em 2 aulas. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele, multiplique-se e encham a terra. Gênesis 2, 8. Então o Senhor plantou um jardim, que é um templo. Se você tem a sua Bíblia aí, escreve aí, jardim significa templo. Para o lado do Oriente, no Éden. Então Deus plantou um jardim no Éden. O Éden não é o jardim. O Éden é o lugar onde Deus plantou o jardim. Você só viu isso? Você não viu isso. Você sempre achou que o jardim era o Éden. Mas o jardim foi implantado no Éden. Então, por exemplo, estamos aqui em Itaboraí. Eu acho que Deus nunca escolheria esse lugar para plantar um jardim. Mas tudo bem. Deus plantou um jardim em Itaboraí. Itaboraí é o lugar que Deus plantou o jardim. Então Deus plantou um jardim na terra do Éden. Por isso, passou a se chamar Jardim do Éden. Mas porque o jardim foi plantado nessa região. Então, o Éden não é o jardim, é a região onde se plantou o jardim. Então, Deus plantou um jardim lá, que era um templo, para o lado do Oriente, no Éden. E ali ele colocou o homem que havia formado. Verso 15. Por que ele colocou o homem no templo? No Éden. Para quê? E o Senhor tomou o homem e colocou no jardim do Éden para que o homem cultivasse. Diga comigo bem alto. Cultivasse. Então, o propósito de Deus para o homem era cultiva o jardim. O que é o jardim? Um templo. O que é o jardim? Vamos lá, igreja! O que é um jardim? Um templo. Então, Deus colocou o homem no templo. Para quê? Para ele ser um sacerdote. E ele falou, pega esse templo e cultiva ele. Expande ele. Cumpre o propósito do conhecimento de Deus, encher a terra. Está lá em Gênesis, a gente leu várias vezes. A gente não viu. A gente não percebeu. E a segunda coisa que ele falou, guarda o templo.
Por que ele tinha que guardar? Porque tinha um bicho na terra chamado diabo, que já tinha caído. Então ele tinha que ser um vigia, um sentinela, um intercessor. E as duas palavras hebraicas, se você quer um pirulito evangélico, pega aí. Obad significa ministrar ao Senhor. A palavra cultivar significa ministrar ao Senhor. E a segunda palavra, guardar, é a palavra chamar, significa vigia ou sentinela, aquele que protege. Então ele tinha que expandir o templo e proteger o lugar da presença de Deus do inimigo. Essas são as duas coisas que o homem tinha que fazer, ok? Então, como eu disse, os livros mais negligenciados é Gênesis e Apocalipse. Só que a humanidade nasce com um propósito divino dentro do início. Então, o que acontecia ali? Na viração do dia, Deus visitava o jardim com uma voz. Voz. O que é a voz? É o verbo que ainda não tinha se feito carne. Era Yeshua passeando na viração do sopro quente da tarde. Quando Deus diz, haja, é Yeshua saindo na velocidade da luz e criando a luz. Consegue imaginar isso? Essa voz passava no Éden. E o homem, como um sacerdote dentro desse templo, tinha que comungar com Deus. Então, da onde você veio? Você veio do lugar onde Deus estabeleceu. Escreve essa palavrinha aí. Fácil. Koinocracia. Tem koinonia. Você vai juntar koinonia com cracia, que seria da teocracia. Então, koinocracia significa que Deus queria estabelecer o plano dele por meio da comunhão. Ou seja, ele queria estabelecer o reino dele por meio da comunhão. Então, olha o que ele disse. Pode parar de anotar aí que não tem tempo, não. Ele disse assim, façamos. Façamos o homem como? Conforme a nossa imagem e semelhança. Por que Deus fez o homem à imagem e semelhança? Já parou para pensar? Por que ele fez isso? Porque ele precisava de um outro compatível. Faz sentido? Você não pode comungar com uma mula. Embora tenha gente que tente. Então Deus criou o homem à imagem dele para que ele fosse compatível com Deus em relação, e ele criou a mulher à imagem do homem para que o homem fosse compatível com ela em relação. Por isso que ele foi vendo um animal, macaco, não parece comigo. Égua, não parece comigo. Girafa, não parece comigo. Então Deus põe o homem para dormir e tira a Eva de dentro dele, assim como Deus tirou a noiva da costela de Cristo quando fura a costela de Cristo. Então a noiva é alguém compatível ao noivo, para que possam ter comunhão. Então a parada era assim, Deus tinha comunhão com Deus, Deus tinha comunhão com Adão, Adão tinha comunhão com Eva, Eva tinha comunhão com Adão, que é a imagem de Deus, e Adão tinha comunhão com Eva, que era a imagem de Deus, e eles iriam fazer filhos que iam ter a imagem do pai e da mãe, que tinham a imagem de Deus. E eles iam pegar o jardim, iam ter comunhão com aquele que tem a mesma imagem, e iam espalhar o Éden por todas as nações da terra. Está comigo ainda? Entenderam? Entenderam? De verdade, gente. Eu posso voltar. É matemática. Tem que ser igual a Deus para ter comunhão, em semelhança. E Adão tinha contato com Deus. Só que não tinha uma outra semelhante a ele. Não é bom que o homem fique só. Então nós vamos estabelecer o plano de Deus quando juntos a gente tem comunhão com Deus e juntos a gente tem comunhão um com o outro. Mas eu só posso ter comunhão com ela porque ela é a imagem de Deus e eu também. E do fruto da nossa comunhão vai ter multiplicação. Porque eu estou encontrando Deus e eu estou encontrando outro que encontra Deus. O nome disso se chama igreja. Eu sei que na igreja não acontece isso, mas deveria.
pessoas precisam começar a encontrar Deus para depois encontrar quem encontra Deus. Mas se o lugar que você está, as pessoas não encontram Deus, sai de lá. A não ser que você seja o pastor de lá. Aí você muda tudo. Arrepende, miserável. Você precisa encontrar uma comunidade de gente que encontra Deus. A gente vai chegar nessa parte aí, vai piorar. Ah, vai piorar. Você acha que você entendeu, mas não entendeu, não. Então, onde está escrito que o Éden é um templo? Agora eu vou... Ezequiel 28, agora vai dar ruim. Destruindo sonhos. Se você passou a vida inteira acreditando que Lúcifer era um ministro de louvor, estou eu aqui para destruir a sua teoria. Ezequiel 28, 13. Então, joga a sua lente evangélica fora e lê esse texto como se você nunca tivesse lido na vida, ok? Tamo junto? Ei, igreja? Amém. Estiveste no Éden, o jardim de Deus. Tu cobrias de toda pedra preciosa, coralina, topázio, jaspe. Eu amo falar coralina. Me sinto hispano, cornalina. O topázio, o jaspe, a safira, o ônix, o crisólito. No devocional fiquei falando coralina, eu gostei. Vou ler coralina, coralina. Então tinham pedras preciosas como o berilo, a jaspe, o carbúnculo. Carbúnculo também é muito legal. E a esmeralda. De ouro foram feitos os teus tambores e as tuas flautas. Eles foram preparados no dia em que foram criados. Eu te coloquei com o querubim. Qual é a Bíblia que está escrita como o querubim? Está errado. Sua tradução. Eu te coloquei com o querubim. É a tradução mais correta. Então você sabe que tem Bíblias que são mal traduzidas. Sim ou não? Ou vocês não sabiam? Tem. Então, tipo, NVI, joga fora. Linguagem de hoje, jamais. A mensagem... Você pode ter, eu tenho todas, para comparação. Porque qual é o lance? Toda a Bíblia vai ter erro de copista. O lance é que você tem que pegar várias Bíblias e ver quais são as que se repetem do mesmo jeito. Aí você vai ter um parâmetro para ver. Caraca, 30 milhões de copistas traduziram de um jeito, só esse não? Cara, isso aqui tem alguma coisa errada. Aí você vai no original, você descobre que teve uma tradução errada. Então aqui está dizendo... Eu te coloquei com o querubim da guarda, e estiveste sobre o monte santo de Deus, e andaste sobre as pedras resplandecentes. Tu eras perfeito nos teus caminhos desde o dia em que foram criados, até que achou maldade em ti, e o seu coração se encheu de violência por causa do seu comércio. Então você pecou e foi lançado profanado fora do monte de Deus. Olha que legal isso. O Éden é um monte. Assim como Sião é um monte. Assim como o céu é um monte. Então o Éden não era só um jardim com plantas, era um monte. E quem estava nesse monte, nesse texto, não é Lúcifer. É Adão. Não tem nada escrito que é Lúcifer. Duvidou. Ele está falando da queda de Adão, que era um sacerdote musical. O primeiro músico foi Adão. E ele ministrava ao Senhor no santo monte, no Éden. E um dia a maldade entrou no coração dele. E um dia ele foi seduzido pela serpente. Então ele teve que ser afastado. Ele estava com o querubim, porque o querubim é o anjo que fica diante do trono. E Adão vivia diante do trono. Tanto é que quando Adão peca, ele tem que sair de dentro do templo. E quem que Deus põe na porta para Adão não entrar? Cherubins. Adão andava com o anjo que andava diante do trono. Imagina, grande congregação. Anjos e homens no Éden, céu e terra interagindo. E Deus fala assim, pega esse monte, pega esse templo, expande. Quer um pirulito evangélico? Pega esse pirulito da Chiquinha, grandão, ou do Kiko, não lembro, de algum deles.
quando Jesus ressuscita dentre os mortos, ele encontra uma mulher. Lembram disso? Com que a mulher confunde Jesus? Oh, Xaramaia! O primeiro jardineiro, Adão, falhou. O segundo jardineiro, Jesus, veio e recuperou a missão de estabelecer o Éden na terra. E ele fez cada um de nós de jardineiros. Sabe qual é a sua função na terra? Jardineiro. Você está aqui para expandir o paraíso na terra. O céu vai vir para a terra. Então o jardim era um templo e a missão de Adão como um sacerdote era expandir isso por toda a terra. E você vai ver isso em Gênesis no início e você vai ver isso no livro de Apocalipse também no final. Pausa para pensar. Quem está achando isso inédito? Aleluia. Tá doendo? Cérebro? Pouco? Beleza. Acostuma. Então vamos lá, vamos dar mais base para vocês, beleza? Vamos abrir aí em Gênesis 2, Gênesis 2:11, Gênesis 2:9 e Ezequiel 28:14, beleza? A gente já leu Ezequiel, mas vamos ler de novo para a gente ir montando um sistema de raciocínio. E aí, vamos fazer o seguinte, então, ó, um grupo vai abrir nessas três passagens. Gênesis 2:11 ao 14, Gênesis 2:9 e Ezequiel 28:14. Um outro grupo vai abrir em Apocalipse 22:1, 22:2, 21:10 e 21:18-20. Vou repetir. Apocalipse 22:1, 22:2, pô, já está embaixo, né? 21:10, versículo 10, e 21:18-20, versículo 18-20. Pegaram? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma correlação. Então, se você tem um caderno, coloca um do lado do outro, desse jeito que eu vou escrever. Eu queria um quadro, mas não tem, então vamos trabalhar o cérebro aí. Então, bota assim, o jardim tinha um rio e pedras preciosas. Aí você anota aí, Gênesis 2:11 ao 14, beleza? Do lado, você põe assim, a Nova Jerusalém tinha um rio de vida. Gênesis 22:1. Então, vai lá, vou dar tempo para você. Quer que eu repita? Repito. O jardim tinha um rio e pedras preciosas. Primeira coisa. Gênesis 2:11 ao 14. Eu me empolgo com o assunto e aí eu começo a pregar ao invés de ensinar. Desculpa. Estou voltando atrás. O jardim tinha um rio e pedras preciosas. Gênesis 2:11 ao 14. Aí você põe do lado do caderno, ou embaixo, não sei, mas assim, é correlativo esses dois, tá? A Nova Jerusalém tem um rio de vida. 22:1, Apocalipse 22:1. Beleza? Notaram esse? Vamos para o segundo, então. O jardim tinha árvores e a árvore da vida. Gênesis 2:9. Olha isso. A Nova Jerusalém tem a árvore da vida. Apocalipse 22:2. Vocês estão entendendo o que está acontecendo já, gente? Já ou não? Sim ou não? O Éden é a Nova Jerusalém. E vai descer do céu um dia. Beleza? Então vamos lá. Terceiro. O jardim era um monte. Ezequiel 28:14. A Nova Jerusalém é um monte. Apocalipse 21:10. E por último, assim como o Éden, a Nova Jerusalém é cheia de pedras preciosas. Pegou aí? Então, o que eu acredito? Não está dizendo que isso aconteceu. Mas, por inferência, e pegando essas passagens e vendo que o Éden é a gênese da Nova Jerusalém, eu acredito que o Jardim do Éden foi suspenso para o terceiro céu. Porque antes da queda, não precisava isso, porque não havia pecado. Então a interação entre o mundo celestial e o mundo material era sem véu,
sem barreira, não tinha ministro de louvor, não tinha pregador, era céu e terra. Era, sabe, Adão, ele tinha a capacidade máxima da alma e da mente. Eu tenho uma teoria de que ele voava até o terceiro céu. Não está na Bíblia, isso é uma heresia particular, que não está escrito, mas, cara, imagina, ele conseguia falar com os animais, cara. Ele tinha domínio. Hoje, desce lá na África e tenta fazer carinho no leão. E sabe o que é louco? A Bíblia fala assim, domine ele. E ele dominava sobre o leão, sobre todos os animais. Você já parou para pensar que o segundo Adão, Jesus, também dominava os animais? Sim ou não? Quando ele falou assim, joga a rede ali, tem peixe. Quando ele fala, vai lá, pega o peixinho, tem uma moeda dentro. Ele tinha autoridade sobre a criação. O que ele faz com a tempestade? Você já parou para pensar que é esse nível que o homem vai ser restaurado? Romanos 8 fala que a criação está gemendo com dor de parto porque ela foi deformada por causa do pecado. Ela está gemendo. E que quando o céu for vindo para a terra, na medida que ele vai vindo, e quando ele vier totalmente, a ecologia vai ser restaurada. A Bíblia fala que a criança vai pôr a mão dentro da toca da áspide. E que o leão vai pastar com o cordeiro. Vai ter equilíbrio. Eu vou ter um leão, mano, em casa. Vou ter um Aslan para mim. Eu vou ter um leão, cara. É certo que eu vou ter um leão. Ele não vai me devorar, eu vou andar em cima dele. Porque vai tudo reorganizar. Então a gente está vendo aqui. Vocês estão entendendo, gente? O Éden é a nova Jerusalém. Leia isso aí, assim, não tem tempo para entrar fundo. Mas bota um do lado do outro e vai lendo, e vai lendo, e vai lendo. Você vai vendo. Entende? Então, o plano eterno de Deus é que esse céu, essa nova Jerusalém, venha um dia completamente para a terra. Então, o que a gente vai observar no decorrer dessa aula, dessa e da próxima que eu vou dar, é que Deus ele quer morar com o homem e ele vai restaurar a terra. Agora, vamos ler um texto que você já leu para evangelizar e nunca percebeu isso. João 3,16. Não, vamos ler não. Vai citar para mim. Cita aí, João 3,16. Vamos lá, altão. Amém. Deus amou o quê? Almas. Mundo. Mundo é mundo. Mundo não é almas. Mundo é mundo. Deus amou o mundo. O que é mundo? Mundo é isso aqui. Terra, isso aqui. Árvores. Mundo. Mundo é terra. Terra. Deus amou o mundo. Deus não quer destruir o mundo. Deus não vai destruir o mundo. Deus vai restaurar o mundo para ele morar aqui. Então a gente quer ir para o céu. E Deus quer vir para a terra. Vai se encontrar. Vai se encontrar. É claro que se você morrer hoje em Jesus, você vai para o céu. Você vai para a Nova Jerusalém. Mas no fim da Bíblia, vai vir tudo para a terra de novo. O céu vai vir para a terra. E todos os redimidos que morreram em Cristo. Então Deus amou o mundo. É óbvio que no mundo tem almas. Mas tem cachorro, gato, leão, girafa, ecologia. Sabe, Deus amou o cosmos. É mundo, globo terrestre. Então não tem esse negócio, no fim dos tempos vai explodir a Terra. Não vai. Não é 2012, gente. Então Deus amou o mundo. E Ele quer trazer o ambiente do Éden para a Terra novamente. A questão é, e agora, o que a gente faz com esse desejo? Nessa introdução, eu quero só mostrar essa linha do tempo e que o plano de Deus não mudou e que a gente precisa de uma visão ou de visões para a gente entender o plano de Deus, beleza? Então, primeira coisa aí, visão geral. Anota aí, número 1, visão geral. Nós vamos vencer. Cheguei na metade da aula. Visão geral. O que é a visão geral? Você pode pôr entre parênteses, o propósito eterno de Deus. O propósito eterno de Deus é, Deus quer morar na terra. Não mudou de ideia. Ele morava no Éden, quer voltar a morar.
Beleza? Prometo que eu vou ir desenvolvendo o que significa isso. Estamos só botando bases. Então, o plano, visão geral, significa: Deus deseja, através da comunhão com o seu povo, habitar entre os homens. Esse plano começou em Gênesis. E quais são as facetas desse plano que a gente vai encontrar na Bíblia? Por exemplo, Deus quer um templo. Sim ou não? Templo. Ele fala lá em 1 Coríntios 6,19. Vós sois o templo. Para quem ele está dizendo isso? Para uma igreja, para uma comunidade. Então nós achamos assim, não, eu sou o templo. Não, eu não sou o templo. Nós somos o templo. Ok? Então ele está falando de forma coletiva. Óbvio, o Espírito Santo mora em nós e tudo mais, mas o Espírito Santo não atua em sua plenitude em um indivíduo como ele atua quando todos estamos juntos. A glória de Deus no coletivo vem muito maior do que no indivíduo. Então, nós somos um templo. 1 Coríntios 6,19. E Deus quer que toda a terra se torne um templo para ele. Então, o templo é uma faceta. Qual outra faceta tem? A noiva. A noiva, o Espírito e a noiva vão dizer vem. No fim dos tempos, a noiva vai ser a principal característica da igreja, que é a noiva que se parece com o noivo. A noiva ela é tão madura, vai estar tão madura, que ela não vai precisar perguntar a vontade do noivo, ela já vai se antecipar à vontade do noivo. Ela já sabe o que o noivo gosta, o que o noivo come, como ele quer as coisas. E é por isso que ela vai se juntar ao grande espírito de oração, que é o Espírito Santo, e ela vai chamar o noivo para casar. Vem! O Espírito e a noiva dizem vem! Então a igreja antes da volta de Jesus vai ser um templo, a igreja antes da volta de Jesus vai ser uma noiva, ela já é um templo, mas não é um templo completo. Ela já é a noiva, mas não é uma noiva madura. Então, o plano redentivo de Deus é ir amadurecendo a gente nessas figuras, nessas facetas, que é a mesma coisa. Deus quer morar na terra, Deus quer habitar num templo e Deus quer casar com uma noiva. Deus também quer uma casa espiritual. 1 Pedro 2,5 diz que nós somos pedras vivas, uma casa pneumática, uma casa guiada pelo Espírito dele. Não uma casa guiada por homens, mas uma casa, uma igreja, um povo que é totalmente guiado pelo Espírito Santo, onde o homem cada vez mais vai diminuir a sua aparência, a sua dominância, e o Espírito vai governar sobre nós. Então ele quer uma casa. Outra faceta desse plano é Deus quer filhos maduros. Romanos 8,29 diz que ele nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho Jesus. Então, o plano eterno de Deus é que todos nós, antes da volta de Jesus, vamos estar à cara do nosso primogênito, do nosso irmão mais velho. Jesus é o seu mano velho, meu amigo. E você vai estar à cara dele, antes da volta de Jesus. Você vai ser parecido com Jesus em poder, em santidade e em caráter. Isso tudo é a visão geral, que é a mesma coisa, Deus quer morar na terra. Então lembra dos cards que tinham 3D assim? Já brincou? Tinha o taso, né? Lembra disso? Então é assim, você vira assim a noiva, você vira assim a casa, você vira assim a filhos maduros. É um plano só. Essa é a visão geral de Deus, do plano de Deus. No final, é isso que ele quer chegar. É nesse lugar que a gente está indo, é para esse lugar. E tem a visão atual. O que é a visão atual? É o que cada geração ouve de Deus para aquele tempo, para cooperar com a visão geral. Então, por exemplo, John Wesley ouviu sobre a santificação pela fé. Lutero ouviu sobre a reforma. Vamos junto, vamos pensar. Sem reforma não tem Bíblia. Sem reforma não tem salvação pela fé. Sem reforma não tem Bíblia em português. Como que a gente vai cooperar com o plano eterno de Deus se a gente não tem a Bíblia? Então, na geração de Lutero, o plano para aquela hora era: coloque a Bíblia na mão do povo e pregue que a salvação é pela fé. Pronto, a geração de Lutero ouviu uma mensagem para a época. Para John Wesley, ele avançou um pouco. Agora, ensine sobre a santificação pela fé, sobre a perfeição em Deus, como nós podemos ser maduros em Deus. Então, Wesley trouxe essa visão de santificação pela fé. Em Azusa, qual era a palavra procedente para a geração? Batismo com o Espírito Santo e os dons do Espírito Santo. Não tem como a gente avançar no plano de Deus se a gente não tem profecia, se a gente não é cheio do Espírito, se a gente não é cheio do Espírito de revelação para interpretar, para ter a iluminação da Bíblia. Então, cada geração
tem uma palavra procedente, que é a palavra que Deus está comunicando para aquele povo. Geração significa as pessoas que estão vivas numa época. E uma geração vai até mais ou menos 70 anos de idade. Então a nossa geração tem uma palavra que a gente precisa entender. Qual é a palavra que Deus está enfatizando para a nossa geração que coopera com a visão geral, ou seja, que coopera em Deus morar na terra? Então a gente tem que saber o que Deus está falando para a nossa geração. Terceira, visão específica. Aqui o bicho pega. Visão específica tem a ver com aquilo que cada comunidade, igreja, está fazendo com o que Deus está falando na sua geração, que coopera com o que Deus está falando na visão geral. Calma. Vou ajustar aqui o pirata. Submeta. Vamos organizar. Sua comunidade precisa entender o que Deus está falando nesta época em que vivemos e fazer algo na igreja local que coopere com o que Deus falou na visão geral. Faz sentido? Estão entendendo, gente? Sim ou não? Sim ou não, gente? Isso nos leva à conclusão de que você não pode congregar na igreja evangélica mais próxima da sua casa. Você precisa estar em um lugar onde o grupo de pessoas, de liderança, de irmãos, estão ouvindo de Deus para essa geração e como igreja são afetados em mobilizar os santos para cooperar com essa palavra, jovens, velhos, crianças, que vão cooperar com o plano eterno de Deus. Esse é o lugar em que você precisa estar. E por último, que é o que a gente mais pensa e que normalmente começa pelo lugar errado, é visão individual. O que eu, como indivíduo, estou fazendo com a minha vida, que coopera com a minha igreja local, que está ouvindo na palavra procedente, para cooperar com o plano geral. A gente tenta, às vezes, começar pelo indivíduo, mas não comece pelo indivíduo. Comece entendendo qual é o plano geral. Entendendo qual é o plano geral, você vai pensar assim, nossa, acho que minha igreja não está cooperando com isso, não. O que eu estou fazendo com a minha vida? O que eu estou fazendo? Para onde eu estou indo? Preciso de uma mudança, preciso de sacudir de Deus. Então isso vai fazer com que a gente tenha uma vida alinhada com um plano e que ela tenha sentido. E você vai ver que foi assim com os homens de Deus. Olha só que interessante. Vamos olhar pelo menos 5 alianças na Bíblia. São 7, mas nós vamos olhar 5. Primeira aliança é a adâmica. A gente já falou bastante de Adão aqui, mas vamos mais um pouco. Então Adão, ele recebeu um mandato. Cultiva a terra, guarda a terra, multiplica e domina ela, certo? Aí, a gente vai para a aliança noaica. Veja só isso. A palavra procedente para Noé era 2 palavras. Juízo e salvação. Primeiro, a maldade encheu a terra e Deus precisou limpar a terra para recomeçar o propósito do Éden. Então ele mandou o dilúvio e julgou toda a terra. Ele achou apenas Noé, um amigo de Deus. E ele disse para Noé o seguinte, Noé, faz um barco. E faz um barco para um evento que nunca aconteceu. Só que Noé é agricultor, meu amigo. Deus chama um fazendeiro e manda ele virar um construtor naval. Deus tem muito senso de humor, cara. Porque é o seguinte, se o que Deus está te chamando para fazer é possível, é porque não é de Deus. Deus só te dá coisas impossíveis para fazer, para Ele ser glorificado. Se o seu sonho é possível, é porque não é de Deus. Deus só dá sonho impossível. Ele chama um agricultor que só planta batata e fala assim, mano, estão rindo da minha calça, né? Vou pegar vocês. Chama um agricultor e fala, constrói um barco. Para quê, Deus? Não tem mar perto. Não, chuva. O que é chuva? Nunca tinha chovido. E aí não é louco, ele inclui a família dele numa parada. Mano, é loucura. E sabe por que ele faz isso? A Bíblia fala isso aqui, ó. Olha o que a Bíblia fala. Deixa eu achar aqui. Pela fé,
Noé foi divinamente avisado das coisas que ainda não se viam. Mano, cooperar com o plano de Deus, deixa eu falar para você aqui, sai do esboço, sai de tudo. É andar como um louco. É dar a vida por aquilo que as pessoas não estão vendo. É ser incompreendido. É ser frustrado. É sentir dor da solidão. É sentir a dor do coração de Deus. Porque você está falando chuva, mas nunca teve chuva. Você está falando casa de oração, dia e noite na zona de prostituição. Eles nunca viram isso acontecer. Eles nunca viram. Você está construindo uma coisa que ninguém viu. E você está ensinando uma coisa que não aconteceu. Você está ensinando o inédito. Você está preparando uma geração para a volta de Jesus. A volta de Jesus não aconteceu. Não, você não vai ser compreendido. Você não vai se estabelecer no status quo da religião normal. Noé viveu como um louco. Pregou 120 anos, ninguém converteu. E ele estava andando por uma visão que não se via. E por causa disso, ele condenou o mundo. É tipo assim, você vai na sala de aula, tem 30 alunos. Todo mundo tira 0, só um tira 10. Quem condenou a turma? A professora ou o aluno? O aluno. Todo mundo estudou a mesma coisa, só um tirou 10. Só Noé tirou 10. De toda a humanidade. Porque ele caminhou por aquilo que as pessoas não estavam vendo, mas que Deus tinha mostrado para ele. E qual foi o mandato para ele assim que o dilúvio a placa acaba? Deus fala a mesma coisa. Noé, multiplica, domina e enche a terra. Percebe? O plano não mudou. E aí o que ele faz antes? Um altar. Ele tem saudades do Éden. Ele tem saudades que Deus sinta o aroma da adoração. Um altar. Ele estabelece um telefone, um ponto de contato entre céu e terra. E aí Deus fala, continua o que eu falei para o Adão. Multiplica, domina, enche a terra. Comunhão com o céu, multiplica, domina e enche a terra. Depois nós vamos para a aliança abraâmica. Deus chama Abraão em Gênesis 12 e diz para ele, a palavra para ele é, mano, vai para a terra que eu te mostrarei. Olha isso. O que é terra que eu te mostrarei? É tipo, anda sem GPS. Liga o carro e vaza. Para onde? Te mostrarei. Mostrarei é no futuro. Só sai da tua terra. Dá o primeiro passo sem ver. E Hebreus diz que Noé saiu porque ele viu a cidade, cujo arquiteto e construtor é Deus. Ele viu a Nova Jerusalém. Ele viu o céu que ia descer. Mas antes ele teve que dar um passo sem saber claramente para onde que ele estava indo. Ah, vamos lá alguém. Sai da tua terra. A primeira coisa, como geração, que a gente tem que entender. Se a gente quer obedecer o plano de Deus, a gente não precisa esperar a próxima palavra. A gente tem que obedecer a que ele falou antes. Sai da tua terra. Era a palavra. A segunda coisa, vou fazer de você uma grande nação, Israel. Porque de Israel viria o Messias. E por causa do Messias, ele diz, em você, Abraão, as nações, os gentios, os não-judeus serão benditos. Nós teremos famílias benditas, porque você vai ser o pai da fé deles. É a mesma coisa que Deus falou para Adão. Enche a terra com filhos que se parecem comigo. Abraão, enche a terra com filhos que são benditos, porque vão vir da fé em Yeshua, da fé que você teve. É o mesmo plano, irmãos. Em toda a Bíblia. Em toda a Bíblia. Então, Deus chama um cara chamado Moisés, aliança mosaica. E para que Deus habitasse no meio do povo, eles tinham que ser livres do cativeiro. Então a missão, a palavra procedente para Moisés era: tira o povo do cativeiro, constrói um tabernáculo para eu habitar e entrega a lei para o povo para que eles tenham estatutos de fé e santidade para viver. É a mesma coisa. É muito louco que o tabernáculo é a expressão do céu. Olha que louco isso. Deus chama o povo para sair do cativeiro e fala: vocês serão uma nação sacerdotal. Êxodo 19, do 4 ao 5. Vocês vão ministrar a mim. Vocês vão estabelecer um modelo para que as outras nações saibam como é me adorar.
Eu não estou tirando vocês do Egito para vocês simplesmente irem para a terra. Eu estou tirando vocês do Egito para que vocês ministrem a mim, para que vocês sejam sacerdotais. Olha que louco isso. Vamos olhar aqui. Então, Êxodo 24, versículo... Vamos ler, abre comigo. Êxodo 24. Vamos ler isso. Isso é muito importante. Só os primeiros dias de aula, né, gente? Vamos lá. Não desisto. Êxodo 24. Depois disso, Deus falou a Moisés: subi ao Senhor. Subi ao Senhor. Vamos ao versículo 4. Então Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. De manhã cedo, ao se levantar, Moisés edificou um altar na base do monte e 12 colunas de pedra, segundo as 12 tribos de Israel. E enviou alguns rapazes israelitas para oferecer holocausto e sacrificarem bois ao Senhor como sacrifícios pacíficos. Moisés pegou a metade do sangue, colocou em bacias e aspergiu a outra metade sobre o altar. Vamos para o verso 10. E viram o Deus de Israel, sobre cujos pés havia algo semelhante a uma calçada de pedras de safira, que brilhava como o próprio céu. Mas Deus não estendeu a sua mão contra esses israelitas escolhidos. Eles viram a Deus e depois comeram e beberam, tomaram ceia com Deus. Verso 15. Tendo Moisés subindo mais um pouco, entrou na nuvem que cobriu o monte. E a glória do Senhor repousou sobre o Sinai. E a nuvem cobriu ele durante 6 dias. No 7º dia, do meio da nuvem, Deus chama Moisés. Aos olhos dos israelitas, a aparência da glória do Senhor no alto monte era como fogo que consome. Mas Moisés entrou no meio da nuvem enquanto subia ao monte. E Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Agora, olha o verso 8 do capítulo 25. Qual era o assunto de Deus com Moisés no monte? E me farão um santuário, para que eu habite no meio deles. E farão conforme tudo o modelo que eu te mostrar. Todo o modelo que Moisés recebeu para construir o templo, a tenda, foi o céu. Agora vamos dar uma pirada. Como foi construído o tabernáculo? Quais eram as partes? Lembra? Fala aí para mim. Qual é a primeira parte? Átrio. Qual é a segunda? Qual é a terceira? Santíssimo ou Santo dos Santos, beleza? Então vamos olhar aqui. Onde está o átrio? Versículo 4 ao 6. O monte se tornou uma figura do céu. Átrio. Então Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. De manhã ao cedo, edificou um altar na base do monte. 12 colunas de pedra representando as 12 tribos de Israel. E qual era o altar que ele construiu lá? O altar do holocausto, com sangue. Qual é o primeiro altar que aparece na tenda? Holocausto. O altar de bronze. Então no monte temos o átrio. Estão comigo? Depois tem o santo lugar. E viram o Deus de Israel, verso 10, cujos pés algo semelhante a uma calçada de pedras de safira. Então eles viram o chão da casa de Deus. Esse é o santo lugar, onde a revelação de Deus brilha, onde tinha a menorá, onde tinha o altar de incenso. Eles viram, comeram ali os pães da presença com Deus. Diz que eles comeram e beberam na presença de Deus. Então aqui é o santo lugar. E Moisés entrou no Santo dos Santos. Então os jovens ficaram no átrio, sacrificando e lavando o altar com sangue. Os sacerdotes subiram até o santo lugar, que era o lugar onde eles ministrariam no tabernáculo. E Moisés, como um sumo sacerdote, entrou diante do trono, no Santo dos Santos, na nuvem, onde Deus começa a dar a ele a planta da casa de Deus, de como construir o tabernáculo. Na verdade, o tabernáculo é uma figura do Éden. A menorá, por exemplo, ela era a árvore da vida. A ponta da menorá, aquela haste com 7 pontas, era uma flor. A entrada do átrio, onde tinha o altar de holocausto, eram bois na base do altar. Tinham flores, tudo remetia ao Éden. Então, Moisés estava tendo uma visão do Éden. E ele estava construindo um protótipo na velha aliança do céu, para que Deus caminhasse no meio do seu povo. Você está comigo nisso?
Meu amigo, isso aqui é quente. Por último, eu não vou entrar muito nisso porque vocês vão ter aula do tabernáculo de Davi. Aliança davídica. Basicamente era o seguinte: Israel avançou, saiu do cativeiro, construiu-se uma nação sacerdotal, teve o tabernáculo, mas o tabernáculo não era um lugar fixo de habitação. Então, Deus colocou no coração de Davi um desejo. Salmo 132. O desejo de que Deus tivesse um lugar fixo para morar. Obviamente, Davi não pôde construir isso. Mas olha o que diz 2 Crônicas. A aliança que Deus fez com Davi, e a gente vai dar uma pausa para vocês viverem. 2 Crônicas 7. É o seguinte, diz assim: Davi queria construir então a casa, ele tinha já o tabernáculo de Davi, mas não tinha um templo. E ele diz assim, versículo 11, vamos ler do versículo 11. A ti, porém, darei descanso aos teus inimigos. Também o Senhor te declara que ele te edificará uma casa. Quando os teus dias se completarem, descansarem com os teus pais, providenciarei um sucessor da tua descendência, que procederá de ti, e estabelecerei o reino dele. Ele edificará uma casa ao meu nome, e para sempre estabelecerei o seu reino. De que ele está falando? De Salomão? Não. Ele está falando assim, Davi, você quer construir uma casa para mim, mas eu vou construir uma para você, que vai ser a sua dinastia. Para sempre vai ter alguém da sua geração no trono. E um dia vai vir alguém que vai estar em um trono eterno. E esse que vai estar em um trono eterno é o Filho de Deus. E ele vai construir a casa que você quis construir. Imagina isso. Quando Davi olha o Salmo 110, ele diz, disse o Senhor a meu Senhor, disse Yahweh a Adonai. E aí ele olha Adonai, Adonai é Jesus, e ele pensa, mano, como assim? Eu sou o pai dele. Porque Jesus é o filho de... Olha a promessa que Deus está dando para ele. De você, da sua geração, vai vir o Messias. Vai vir aquele que é a casa perfeita de Deus e que vai estabelecer a casa gloriosa de Deus, que não é feita por mãos de homens, mas o próprio Deus é que vai construir. Amém, terminei.